plebiscito de 8 de janeiro de 1984 é, sem dúvida, um fato muito marcante na história do município, né? Na história da emancipação. A gente não consegue passar pela história do município de Cruz sem se demorar um pouco nesse evento que é o plebiscito, né? O plebiscito é uma consulta popular. A gente entende que é um mecanismo da chamada democracia participativa. A nossa democracia é uma democracia representativa, né? Isso quer dizer que a gente escolhe pessoas que vão nos representar, pessoas que tomam decisões no nosso lugar. O plebiscito é um mecanismo, né, estabelecido em Constituição de democracia participativa, porque nele as pessoas elas participam diretamente, né? Elas podem diretamente, através do voto, tomar decisões. Então, assim como o referendo é um mecanismo da chamada democracia participativa. Na Constituição de 1988 estabelece plebiscito, mas no caso do nosso plebiscito, do de 8 de janeiro de 1984, a Constituição vigente ainda não era a Constituição de 1988, né? Era a Constituição de 1967. E embora essa Constituição não trouxesse o termo plebiscito, né? No seu artigo 14, quando ela se referia à criação de municípios, ela mencionava, ela previa as consultas populares locais, né? Então, o plebiscito está na Constituição atual e esteve também presente em constituições anteriores. Eu costumo dizer que o plebiscito de 8 de janeiro de 1984 marca a percepção do cruzense como cruzense, como povo, né, no sentido da sua construção identitária, porque é quando o povo, ele se entende como povo, luta, né, se percebe ali lutando em busca de uma causa. Então, o 8 de janeiro é muito importante para esse senso, para o desenvolvimento do senso de pertencimento do cruzense. O plebiscito de 1984 é uma das etapas de um processo muito maior, né, que é a emancipação do município de Cruz. Ele acontece na década de 80, mas é preciso lembrar que não é a primeira vez que o povo cruzense se reúne, né, em prol de uma causa como essa. Ainda na década de 60, o pároco da época, o padre José Edson Magalhães, encabeça ali um movimento na comunidade, justamente buscando essa emancipação, e um vereador cruzense apresenta na Câmara Municipal um projeto de lei propondo a criação do município de São Francisco da Cruz. O projeto é aprovado, é encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado e em dezembro de 1963 se cria oficialmente o município de Cruz, né? Por isso que a gente fala que tem o primeiro município e tem o segundo, né? O que aconteceu no caso do primeiro município é que não chegou a ser instalado. Uma coisa é a criação do município, outra coisa é a sua instalação. A instalação só acontece quando o município de fato começa a funcionar, quando as suas instituições já estão formadas, né? Quando seu prefeito, vice-prefeito, a Câmara de Vereadores já está eleita e passa realmente a exercer seus mandatos. No caso do município de São Francisco da Cruz, antes de ser instalado, uma lei, né, assinada pelo vice-governador da época em exercício, acabou anulando a criação de municípios que tinham sido feitas em 63 e 64, né? Era o caso de Cruz, do município de São Francisco da Cruz, que tinha sido criado em 1963. Naquele momento, década de 60, o cenário nacional mudava muito e isso ia gerar impactos na política, né, dos distritos, dos municípios, né? O Brasil entrava na chamada ditadura militar. Então, os estados foram perdendo a autonomia, né? Uma ditadura é um governo mais centralizador. Então, os estados eles vão perdendo a autonomia, inclusive para legislar sobre os seus próprios territórios. Então, assim, da década de 60,
70, somente na década de 80 é que um novo processo se inicia em busca dessa emancipação, né? Passados aí basicamente 20 anos, né? E em 20 anos Cruz mudou muito, né? Então a gente tinha uma nova fisionomia urbanística, nós tínhamos mais habitantes, consequentemente mais eleitores, nós tínhamos mais moradias, as arrecadações, né, eram também maiores, e no cenário nacional, década de 80, o país saía justamente da ditadura militar. Então, os estados voltavam a ganhar mais autonomia, né? E aqui em Cruz, não só em Cruz, em outros municípios também, outros distritos, aliás, lideranças começavam a se articular para se organizar em busca de suas emancipações. Nós era dominado pelo Acaraú. A gente procurou se emancipar. Tivemos uma ajuda do deputado Domingos Fontes e do seu irmão empresário, Afonso Fontes, e o vereador Tom Raimundo do Acaraú, foram as 3 primeiras pessoas que trouxeram a Boa Nova para Cruz. Eles vieram na casa do Reunês perguntar o que o Reunês achava deste movimento. O Reunês concordou. E o Reunês convidou eu, Valci e o Zé Cecílias, um dia para estar lá com eles, para nós tratar desse assunto. Tivemos uma pequena reunião. Na outra semana, eles vieram, nós tivemos na casa do Reunês outra reunião, que já tinha alguns convidados. A terceira reunião nós fizemos no paroquial, convidamos o Padre Roderia, ele foi, achou muito bom e se interessou muito. Nós fizemos a 4ª reunião no paroquial, aí convidamos Jonas, ele foi e prometeu a nós, da reunião, todos estavam lá, que daquele dia por diante ele ia se empenhar de corpo e alma nessa emancipação, como de fato fez. Aqui a gente pode destacar, e é inquestionável essa figura, que é o Padre Valderi, né? O Padre Valderi é o cérebro desse movimento, inquestionavelmente, é um intelectual, possuía perante a comunidade muita credibilidade e ele encabeça esse movimento com muita diplomacia, né? O que faz toda a diferença nesse processo. E aí, assim, a comunidade lembra com muito carinho dos plebiscitários, né? A gente associa aos plebiscitários, mas são homens, não só homens, porque se a gente pensar a comunidade, uma parcela maior da comunidade se envolve, inclusive jovens, né? Esses plebiscitários, eles estão envolvidos nesse processo durante todo o processo, e não só ali no plebiscito, né? Nós tivemos aqui, né, à frente desse movimento, Padre Valderi, né, Afonso Fontes, Domingos Fontes, que era irmão do outro, né, e era deputado estadual na época, iniciado pelo seu Valci Costa, né, acho que o Zé Cecília, na época, João Inês. De um modo geral, todo mundo ajudou, né? Mas fica difícil a gente citar nome, porque nós vamos terminar esquecendo, né, de alguns nomes. Embora que eu já tenha citado alguns, porque eu acho que para que pudesse ser entendido a história, era necessário citar alguns nomes, né? Mas todos contribuíram, foi muito importante o trabalho de cada um, e que aqueles que não foram citados aqui, eles foram citados de um modo geral, porque ficava impossível, já que houve um envolvimento de toda a sua comunidade, de todos aqueles nossos amigos, eu acho que todos foram parceiros nesse trabalho, nesse movimento, então, vamos dizer assim, muitos comerciantes, e, afinal de contas, quase todo mundo se envolveu no fim da história, né? Quase toda a sua popularidade nesse distrito se envolveram no trabalho único, né? Mais ou menos por volta de agosto de 1983, o Padre Valderi reúne
essas lideranças, essas autoridades políticas, e dali se forma uma equipe, uma comissão, que é a Comissão Pró-Emancipação, né? Que é formada por ele, Padre Valderi, o seu Jonas Muniz, o seu João Inês, o seu Antônio Raimundo e o seu João Ciríaco, né? Lembrando que eles só não são somente os plebiscitários, eles formam aquela equipe oficial, né? Que vão ficar diretamente responsáveis ali pelos assuntos, né? Referentes à emancipação. E aí outros dois nomes que também são muito importantes nesse processo são os Fontes, né? O Afonso Fontes. O Afonso Fontes era um empresário, na época do ramo da pesca e tinha pretensões numa candidatura política, vinha se destacando aqui, né? Ganhando aqui o apoio da comunidade. E o seu irmão, o Domingos Fontes. O Domingos Fontes era deputado estadual e é ele que não só apresenta o projeto de lei na Assembleia Legislativa, criando o município de Cruz, mas ele até o final, até a assinatura ali no 14 de janeiro de 1985, ele encabeça uma luta, né, em defesa dessa criação que é realmente muito forte mesmo, né? E aí, o Afonso Fontes apresenta esse projeto de lei na Assembleia Legislativa e existe um caminho legal para a criação do município. Primeiro, o projeto chega, né? E a Assembleia vai analisar se o distrito que quer se emancipar possui os requisitos básicos, as condições básicas exigidas por lei para se emancipar, né? Que exigências eram essas? Número de habitantes tinha que ser maior do que 10 mil habitantes ou igual ou superior a 5 milésimos da população do estado, né? Eleitores tinha que ser maior do que 10% do eleitorado do município a qual pertencia o distrito, no caso Acaraú. Quantidade de moradias, o distrito tinha que ter uma quantidade superior a 200, né, moradias. As arrecadações tinha que ser igual ou superior a 5 milésimos da receita do estado no último ano de exercício, no caso 1982, né? A gente estava em 1983. E aí a Assembleia pede aos órgãos que detêm essas informações, que órgãos são esses? O IBGE, o Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria da Fazenda do Estado. E aí, mediante ofício, solicita a esses órgãos informações sobre o distrito, né? Aí esses órgãos enviam para a Assembleia essas informações e a Assembleia vai analisar. Se o distrito possuir, né, essas condições previstas em lei, aí passa para a segunda etapa. Se passa para a segunda etapa, que é o plebiscito, né? O plebiscito, que é uma obrigação também. E Cruz possuía. Cruz se encaixava, cumpria todas as exigências, né, ali, pelo menos aquelas primeiras, para ser considerado, para passar por essa etapa. A Assembleia Legislativa pede ao Tribunal Regional Eleitoral, então, que marque a consulta plebiscitária, certo? O movimento pró-emancipação, né, se intensifica. Tem um evento que é muito interessante, que é uma consulta popular que a Comissão Pró-Emancipação marca em setembro de 1983. Essa consulta popular ainda não é o plebiscito, mas é muito significativa porque ela simboliza a intenção da comissão, né, dos plebiscitários, de fazer o povo se interessar pelo assunto e aquilo ali acaba sendo uma espécie de ensaio para o plebiscito, né? O que acontece? O povo é chamado para votar e opinar sobre o que seria o tamanho territorial do município de Cruz, né? Ao se emancipar. Aí são apresentadas 3 propostas e o povo é convidado a escolher, né, por uma delas. A primeira era sobre um município grande, que abrangesse os distritos de Cruz, Aranaú e Jericoacoara, né, Jijoca-ali e Jericoacoara. Um município médio que abrangesse somente Cruz e Jericoacoara, Jijoca e Jericoacoara,
e um município pequeno que abrangesse somente o que equivaleria ali ao distrito de Cruz. E aí a opção 2, né, que é o que de fato se efetivou lá no final, acaba sendo a opção mais votada. Quero lembrar que nisso tudo houve uma decisão importante para incluir o povo nos debates. Nós tivemos uma brilhante ideia, podemos dizer. Isso era em agosto, e aí então a gente marcou para o 7 de setembro um plebiscito pirata, vamos dizer assim, né? Porque não era oficial, em que a gente convocou o povo de Cruz, com título na mão, para dizer que tipo de município queria. Ou um município pequenininho, como Acaraú planejava, ou um município grande, como alguns queriam, ou um município médio, como a gente achava que podia ser. E venceu o município médio. Considero esse fato muito simbólico, porque é uma estratégia da comissão para fazer o povo desenvolver e já desenvolvendo esse sentimento, né, essa vontade de participar dessas decisões. E aí, assim, ali todo mundo aguardando a data do plebiscito, né? Esperando o Tribunal Regional Eleitoral marcar. E aí começa a se intensificar também um movimento contrário à emancipação, né? As lideranças de Acaraú, lideradas ali pelo prefeito da época de Acaraú, argumentam que Acaraú iria perder muito se Cruz se emancipasse. E na época não só Cruz estava buscando essa emancipação, Itarema também estava, né? No início da década de 80, Acaraú possuía mais de 2.000 quilômetros quadrados de área, né, de extensão territorial, 2.417. Se Cruz e Itarema se emancipassem, esse território ia ser reduzido para menos da metade, né, pouco mais de 800. Então, era uma redução grande. E aí, esse movimento de oposição começa a fazer frente diante da comissão pró-emancipação. Então, a gente passa a ter dois movimentos, né? Aquele que tenta convencer a população das vantagens de ser município e aquele outro movimento tentando alegar o quanto isso era injusto para Acaraú. No dia 8 de janeiro, não fique sozinho em casa. Vá também unir-se à grande multidão dos que vão lutar em defesa da sua terra. Seja patriota, ame o seu povo e vote sim para a criação do novo município. Você também é parte ativa no progresso desta região. Para que dizer não se tudo vem para o seu benefício? Todas as ajudas do governo ficarão mais perto de você. Você, seus filhos, sua família serão beneficiados com a criação do novo município. A cidade, o hospital, os bancos, o rural, as estradas ficarão mais perto de sua casa. Vote e diga sim. Seja inteligente. Diga sim ao progresso de sua terra. Você também é responsável. Você também é povo. O clima começa a ficar tenso antes mesmo do Tribunal Regional Eleitoral marcar a data do plebiscito, né? Tem uma fala que, em novembro de 1983, que o Domingos Fontes faz na Assembleia Legislativa do Estado, em que ele pede ao presidente da Assembleia, né, que peça também ao Tribunal Regional Eleitoral garantias de normalidade no dia do plebiscito, e aí ele faz uma denúncia com relação a um clima, né, de ameaça e de tensão que está se construindo justamente por ocasião do plebiscito. A data do plebiscito é marcada para 8 de janeiro, havia ali uma pressa para que fosse marcada ainda para 1983, porque havia uma emenda proposta por um deputado federal, que é o Evandro Aires de Moura, que os municípios que tinham sido criados até o final, até dezembro de 1983, poderiam ter suas eleições no ano seguinte, né, e ser instalados. Só que
o Tribunal Regional Eleitoral acaba marcando o plebiscito somente para janeiro de 1984. E os esforços da Comissão Pró-Emancipação, dos plebiscitários, é no sentido de convencer a população a votar, a participar da votação, até para que a gente tivesse quórum suficiente para que o Tribunal Regional Eleitoral validasse a consulta, né? Então, fazer as pessoas chegarem até o local de votação, né? Esclarecer as pessoas, foi uma estratégia ali utilizada, e essa comissão faz uso de muitos argumentos, muitos textos, né? Esclarecendo as vantagens que Cruz teria se virasse município, textos simulando a cédula de votação, textos muito claros, muito didáticos, explicando o quanto seria vantajoso para a população, principalmente no que diz respeito ao acesso a serviços básicos de saúde e educação, se Cruz virasse município. Então, houve as lutas, né? Nós percorremos todos os municípios, nas reuniões, né? Foi discutido, foi distribuído a grupos para cada um visitar regiões diferentes, né? Dar cobertura naquelas regiões, como acontece em qualquer política, né? O vereador cobre um texto, o outro, né? Então, a gente dividiu os grupos, né? E aí, dia 8 chega, né? Não só Cruz passa por consulta plebiscitária, nós temos Itarema também, né, que passa, mas nós temos também a Montada, que tentava ali uma emancipação de Itapipoca, nós temos Forquilha, que tentava uma emancipação de Sobral, e nós temos Paraipaba, que tentavam a emancipação de Paracuru. E aí, assim, os jornais da época, né, que fazem a cobertura, noticiam um clima de normalidade nesses plebiscitos, nessas consultas, menos em Itarema e Cruz, né? Eles alegam situações atípicas que também são relatadas pela população, como é o caso do esvaziamento dos pneus, né? De muitos veículos que transportavam os eleitores até os locais de votação. E assim como pároco, desde o início eu dei a minha colaboração, podemos dizer, de todas as horas, de todos os dias, da maneira que eu sabia fazer, para convencer o povo a caminhar em busca da emancipação, caminhar não só unido, mas caminhar também animados. As pessoas achavam uma coisa quase impossível diante da oposição que a nossa mãe, a Caraú, fazia, porque não queria perder o filho que queria se libertar. Foi uma grande luta, um grande trabalho, onde não faltaram opositores, sim, mas onde o povo unido conseguiu a vitória. Foi, como disse, um trabalho árduo, grande, sobretudo no dia da realização do plebiscito, onde o povo de Cruz deu uma lição de patriotismo, deu uma lição de civismo e também de inteligência, realizando com eficácia o plebiscito que nos deu uma vitória extraordinária para a criação do município. Houve votos contra, sim, houve não ao município, mas foram poucos. Houve agressões, houve imposições, houve oposições, mas o município venceu. Mesmo com isso, o plebiscito aconteceu, né? Dos quase 5.000 votos, né? A grande maioria, 4.551 votos foram a favor, né? O sim pela criação do município venceu. 22 dias depois, o Tribunal Regional Eleitoral valida, né, a consulta plebiscitária e há uma festa, porém as discussões não se encerram por aí, porque o plebiscito aconteceu em 8 de janeiro de 1984. A criação do município de Cruz acontece em 14 de janeiro de 1985. É mais de um ano, né, da consulta plebiscitária
para a criação do município. Por quê? Justamente porque ainda houve muitas discussões, muitos burburinhos ainda na Assembleia Legislativa, né? Depois da consulta plebiscitária, o que a Assembleia Legislativa faz é aprovar a matéria, né? Os deputados aprovam ali a criação, o texto, a lei é redigida e depois ela é sancionada pelo governador do estado. Mas, por exemplo, do plebiscito até da validação do plebiscito até a criação, a aprovação pelos deputados, que aconteceu em 16 de maio, né? Houve ali na Assembleia Legislativa uma tentativa dos deputados representantes das lideranças de Acaraú de adiar o máximo que eles podiam a votação daquela matéria. O próprio Ciro Gomes é um, né, dos que tenta ali fazer negociações entre o Domingos Fontes e o prefeito de Acaraú para tentar chegar a um acordo com relação ao tamanho, né, do território acarauense com essas emancipações. E aí, 16 de maio, como eu falei, a Assembleia aprova essa criação, né? A próxima etapa seria a redação do texto e a assinatura do governador. Mas aí o prefeito de Acaraú entra com uma representação na Assembleia, argumentando inconstitucionalidade do processo de emancipação. Por quê? Na Constituição do Estado do Ceará, Constituição Estadual, que tratava da criação de municípios, se afirmava que se estabelecia que a criação de municípios só poderia acontecer em anos que antecedessem as eleições, né? As próximas eleições estavam marcadas para 1988. A gente estava ali no ano de 1984. Então, isso acabava tornando não só o processo de Cruz, mas outros processos de emancipação inconstitucional. Mesmo com a representação, essa representação ela foi arquivada porque a Assembleia Legislativa do Estado alegou que a representação do prefeito tinha sido feita fora do prazo, né? A matéria já tinha sido decidida, votada, quando ele apresenta a representação. E aí, o Domingos Fontes, né, propõe uma emenda que é muito importante para a gente nessa época, não só para a gente, mas para os municípios que estavam para os distritos que estavam na mesma situação que Cruz, justamente tratando desse assunto. O que ele propõe como emenda? Ficam validadas todas as criações de municípios que forem feitas a partir da 21ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado. A 21ª legislatura tinha se iniciado em 1983. E o município de Cruz o processo de criação tinha começado em 1983. Então, estava dentro da 21ª legislatura, né? Então, isso beneficiou não só Cruz. E aí, a lei é finalmente assinada, né? O governador estava viajando para Brasília, quem assina a lei é o governador em exercício, Adalto Bezerra, em 14 de janeiro de 1985, né? E aí, uma outra emenda que nos ajudou muito foi a emenda do deputado Evandro Aires de Moura, né? Ele propôs uma outra emenda para beneficiar os municípios recém-criados. O que ele propõe? Que os municípios criados até maio de 1985 poderiam ter, né, suas eleições em novembro, poderiam realizar eleições em novembro de 1985 para serem instalados em 1986. Se não fosse essa emenda, a Cruz só poderia ser instalada em 1989. Então, ia ficar aí, né, 85, 86, 87, 88, haveriam as eleições e só em 89 seria instalado. E aí, justamente por conta dessas questões de datas, é que a gente só teve, por exemplo, 3 anos no nosso primeiro mandato. E aí, assim, o plebiscito
É muito importante que a gente possa pensar o plebiscito com essas tensões, né? A criação do município de Cruz não aconteceu de forma harmoniosa, bonitinha, fácil, não foi. Foi um processo doloroso, mas ao mesmo tempo é um processo que une essa comunidade, que fortalece esse senso de pertencimento, né? Que ajuda a construir essa identidade cruzense como um povo que se constrói a partir da luta por um objetivo comum. Tem a fala do Adalto Bezerra, quando ele visita o distrito, ainda em 1983, em que ele fala, ele compara a criação do município às fases de desenvolvimento do ser humano, né? Em que ele diz, quando somos crianças, nós precisamos de apoio, mas chega um momento em que a gente sai, que a gente se desenvolve, né? E o plebiscito é justamente um momento em que Cruz diz, pronto, nós já podemos nos virar sozinhos, nós já crescemos, né? A gente já consegue agora andar sozinho. O plebiscito simboliza muito esse crescimento nesse processo de emancipação, né? E aí faz parte também dessa fala, quando ele diz que amanhã, num amanhã muito próximo, alguém contará a história da independência de Cruz. E essa história a gente precisa lembrar que ela não foi construída de forma fácil. Todo mundo tem a sua história para contar. A própria criança, quando nasce, precisa de um apoio, precisa de alimento para crescer, para desenvolver, até o momento em que vai se tornar adulto para viver com seus próprios meios. A cidade é da mesma maneira. Ela nasce povoado, vem para distrito, chega à vila e também chega o momento em se transformar em cidade, porque o seu filho já tem condições, tem capacidade para dirigir a própria terra onde nasceu. Adalto Bezerra. Guerra, os seus filhos de mãos dadas lutaram para vencer. Hoje cantam a alegria de um novo amanhecer. Pátria, mãe amada, hoje cantamos contigo esta vitória. Cruz emancipada, é berço forte, é progresso, é glória. O povo quis e conseguiu, registra a cruz na história do Brasil. Emancipada, vai trabalhar